Bom dia, pessoal, boa semana. Eu queria compartilhar um texto muito conhecido, que é quando Jesus ele acalma uma tempestade. Naquele dia de tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para um outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não te importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio! Fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês estão assim com medo? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Nós temos andado e eu tenho conversado com muitas pessoas, e o que tem me espantado nesses dias é a quantidade de pessoas que estão com medo. Como as pessoas estão vivendo dias aterrorizados, cheios de temor. Pessoas têm paralisado a sua vida porque têm andado com medo das situações. O medo tem tomado conta dos nossos dias. E eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã. Você não precisa ter medo. Você precisa ter Jesus no seu barco. Você não precisa andar com medo. Você precisa ter Jesus no seu barco. E se Jesus estiver no seu barco, tudo vai ser diferente, e isso fará uma diferença enorme na sua vida e na sua caminhada. Esse texto ele começa falando quando Jesus ele convida os discípulos a mudarem de lado, a saírem daquele lugar e ir para uma outra condição, saírem do caminho de onde eles estavam para viver uma nova experiência. E nós começamos esse ano de 2020 dessa mesma forma, cheios de expectativas, cheios de sonhos. 2020 é o ano de início de uma década. Iniciaria-se uma década, é o primeiro ano de uma década. 2020, um ano de dobrada, de unção, de porção dobrada, um ano de vitória dobrada. 20 mais 20, 40. Um número especial na Bíblia que fala sobre preparação. Jesus estava nos preparando para um novo tempo. E este é o momento que nós estamos vivendo. Jesus estava nos chamando para vivermos um novo tempo. Mas de repente, no meio da nossa caminhada, a tempestade chegou. A tempestade começou a assolar. E assim aconteceu também com os discípulos. Jesus tinha chamado ele para um novo momento, para uma nova vida, para um novo tempo na vida deles. E eles saem dali, e no meio da caminhada a tempestade chega. E a tempestade começa a balançar, começa a trazer preocupação, medo. E assim também acontece na nossa vida. Nós começamos um ano cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de projetos. Um ano que vai ser especial, vai ser incrível. Mas a tempestade chega, a tempestade chegou em nossos dias. E quando a tempestade chega, ela traz medo. E aí é que nós precisamos entender. Jesus ele nos chama para vivermos um novo tempo. Mas Jesus não disse que nós não passaríamos por tempestade. Jesus disse que nós devemos viver uma nova vida, uma nova lição, ter novas experiências. Mas ele disse que isso não seria fácil. Ele não disse que isso seria fácil. Nós iríamos enfrentar dificuldades, e nada na nossa vida é muito fácil. Nós temos que enfrentar, nós temos que nos desafiar, nós temos que enfrentar os medos. Mas o que eu acho mais engraçado dessa história é que Jesus ele estava dormindo no barco.
Enquanto tudo parecia que estava caindo, tudo acontecia, Jesus dormia. E eu gosto de pensar que quem acordou a Jesus não foi a tempestade. Quem acordou a Jesus foram os discípulos. E sabe por que isso? Porque Jesus, ele não se move pela tempestade. Jesus, ele não fica com medo da tempestade. Jesus, ele não fica com medo do tempo ruim, porque Jesus tem controle sobre a tempestade. Jesus tem controle sobre a vida, e ele sabia que ele poderia descansar, que a tempestade ia chegar e que ele estaria no controle, porque ele tem poder sobre isso. Ele teria poder sobre o mar, sobre o vento, sobre as ondas. E quando os discípulos clamam, chamam a ele, e ele sai e ele fala assim: vento, mar, aquieta-te, acalma. Acalma. Jesus está fazendo isso comigo e contigo. Acalmem-se. Vocês não precisam ter medo, vocês precisam ter fé. Acredite em mim, creia em mim. E essa é a lição que nós podemos aprender. Nós não precisamos andar com medo. Nós precisamos ter Jesus no nosso barco. Você não precisa andar por aí cheio de medo. Você precisa ter Jesus no seu barco. E se Jesus estiver no seu barco, você vai atravessar a tempestade e vai chegar do outro lado. Que Deus te abençoe. Deixe o medo de lado. Convide Jesus para estar no teu barco e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Deus te abençoe. Valeu!